ouvinte conectado participa da programação da Mix pelo WhatsApp da Mix 1934044000. Esse é o WhatsApp da Mix 1934044000. 1934044000. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Mix. ZYK 506. Esta é a rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br, com o aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira, Mix AM, conectada com você. Bom dia! Começa agora na Rádio Mix, programa Farol da Mix. Apresentação Roberto Lucato. Suportar filas, infelizmente, é um problema crônico do brasileiro. Parecemos vocacionados para aguardar, indolentes, essa maneira ordenada de aglutinação. Seja na agência bancária ou no pronto-socorro, na lotérica ou no supermercado. Filas não faltam por onde se esteja e com a pandemia isso piorou. O distanciamento social nos deixou a 1,5 metro dos nossos parceiros, porém, de uma coisa não abrimos mão, da ética. Podemos até segurar o lugar do próximo, mas fila é fila. E não há jeitinho brasileiro contra isso, ou pelo menos não havia. Agora, saltam notícias em todo o país que pessoas tentam acabar com a ordem nas filas de vacinação e não querem apenas o nosso lugar, querem se sobrepor aos heróis e heroínas da saúde pública, um verdadeiro absurdo. Que as autoridades ajam com rigor contra estes seres desprezíveis e desnecessários neste mundo. O Farol da Mix começa agora. Você está ouvindo o Farol da Mix. Olá amigos, olá amigas do Farol da Mix. Começamos agora a edição desta quinta-feira, hoje dia 28 de janeiro, o ano é 2021. A partir de agora, informações, análises, opiniões para você ligado aqui no Farol da Mix. Ao meu lado, Márcia Lucato. Márcia, bom dia e os seus destaques. Bom dia, Beto. Bom dia, Cis. Bom dia aos ouvintes. Sejam muito bem-vindos. O Brasil atinge 1 milhão de pessoas vacinadas. Setor frigorífico protesta contra o aumento do ICMS. Gol impede que deputado federal embarque sem máscara em avião. Obrigado, Márcia. Ao meu lado direito, na ponta direita da bancada da Mix, Assis Cavalcante. Bom dia, Assis. Bom dia, Beto. Bom dia, ouvintes da Mix. Para começar o programa Informação, que vem lá de Arthur Nogueira. Um homem que foi baleado ontem pela manhã na frente da sua residência. A polícia, inclusive, investiga as circunstâncias desse acontecimento. Ele foi socorrido à Santa Casa de Limeira, não resistiu e acabou morrendo já no final da noite. A ocorrência registrada no plantão policial de Limeira segue para Arthur Nogueira, onde o caso vai ser investigado. Beto. Muito obrigado, Assis. Márcia, informações. Levantamento feito pela rede CNN aponta que pelo menos 1 milhão de pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no Brasil até a tarde de ontem e se baseia em informações de prefeituras e governos estaduais que divulgaram o balanço preliminar da vacinação. Por enquanto, apenas profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos em instituições de longa permanência estão recebendo as doses. É isso aí, prossiga. Representantes do setor frigorífico fizeram carreatas em São Paulo contra o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre carnes. Em 15 de janeiro, o governo paulista revogou o aumento nas alíquotas para os setores de insumos agropecuários, produção de alimentos e de medicamentos genéricos. No entanto, os representantes do setor de carnes dizem que alguns reajustes permanecem em vigor. Olha, e comer carne hoje em dia é um privilégio para poucos. Uma informação adicional: há cerca de 10 anos o consumo per capita do brasileiro era de quase 50 quilos por ano e hoje está em apenas 30 quilos por ano. Realmente, pelo preço que está a carne, não dá para encarar.
O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi impedido pela companhia Gol de embarcar em um voo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, porque ele se recusou a usar máscara de proteção contra coronavírus, obrigatória a todos os passageiros. Em vídeo divulgado ontem, o parlamentar se referiu ao item como focinheira ideológica. Silveira é um policial militar e conhecido pela recusa em utilizar a máscara. No embarque, ele apresentou um atestado médico que indicava a dispensa da máscara por dor de cabeça crônica. Dor de cabeça crônica, né? Duas observações, né, Assis, nesse caso. Primeiro, ele pertence ao ex-partido do presidente Jair Bolsonaro e uma marca ideológica, né? Focinheira ideológica, ele chamou a máscara. E outra questão também, apresentar um atestado médico que o uso da máscara lhe dá dor de cabeça. Olha, é muito simples, então não viaje de avião. Parece que algumas pessoas se acham superiores, não só no status, mas também na condição de imune a qualquer circunstância. Ou seja, a máscara não é um status social, pelo que eu sei. É apenas um objeto de proteção, né, à saúde. E deve ser usada por qualquer um, porque somos seres humanos e estamos sujeitos à doença. 10h08. Bate bola com César Roberto. Bom dia, Beto. Um grande abraço para você, um abraço para todos que acompanham o nosso Farol da Mix nesta quinta-feira. O meu bate-bola de hoje eu começo dizendo que ontem foi uma quarta-feira chata, né, Beto? Sem futebol, a bola não rolou e nós que gostamos, né, que vivemos o futebol dia a dia, ficamos até que meio perdidos, né? Ia de um lado para outro e nada de futebol ontem, quarta-feira, portanto. Mas hoje a bola, o melão volta a rolar, hein? Com o jogo Bahia e Corinthians marcado para as 19 horas na Fonte Nova em Salvador. O Corinthians que é o Corinthians que é o 9º colocado do campeonato com 45 pontos ganhos, vai enfrentar o Bahia, que é o 17º com 32. O Bahia precisa somar pontos hoje contra o Corinthians para sair dessa posição incômoda que vem no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians, Beto, se tiver a intenção ainda de beliscar uma vaguinha para Libertadores, vai ter que voltar de Salvador pelo menos com um empate na bagagem, né? Lembrando que o Casares, entregue ao departamento médico, está vetado para este jogo. Ontem, o Covid acabou pegando alguns jogadores do Corinthians, hein, Beto? Cerca de 10 jogadores do Timão testaram positivo para o Covid-19. São eles Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter Goleiro, Juan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Todos com sintomas de Covid, né? Nesse caso aqui assintomáticos, e já afastados por 10 dias de todas as atividades. Portanto, estão fora hoje do jogo contra o Bahia e também da próxima semana contra o Ceará. Bem, Beto, o país vive clima de Libertadores, né? De decisão de Libertadores. Palmeiras e Santos já estão no Rio de Janeiro desde ontem. O Cuca, técnico do Santos, e o Abel Braga, técnico do Palmeiras, fazem um mistério danado quanto às escalações. Tenho eu a impressão que o Santos e o Palmeiras somente serão definidos no sábado, 1h e meia antes do jogo. O Palmeiras vem treinando no estádio Newton Santos, ou Engenhão, no Rio de Janeiro, e o Santos vem treinando no CT do Fluminense. Só lembrando, Beto, que o campeão da Libertadores vai ganhar um prêmio da Conmebol de 90 milhões de reais, hein? Em relação a Inter, Beto Rucato e amigos do Farol da Mix, o Leão da Paulista informou ontem o seu 14º reforço para a atual temporada. Trata-se de Rondinelli, 29 anos de idade, é jogador de meio-campo ataque. Ele já passou por Vila Nova de Goiás, Grêmio de Porto Alegre, Palmeiras, Portuguesa do Canindé, Botafogo de Ribeirão Preto, Osasco Audax e o Guarani Futebol Clube de Campinas. O Rondinelli já se apresentou na segunda-feira e ontem já iniciou atividades com o técnico Thiago Carpini. E olha que o Carpini está pedindo
a diretoria da Inter está dando para ele, hein, Beto? Então vamos aguardar, a expectativa é grande de que com todas essas contratações, a Inter poderá fazer uma boa campanha no Paulistão, que terá início, eu repito, no próximo dia 28 de fevereiro, com a Inter estreando em Araraquara contra a Ferroviária. O meu caro amigo, ontem ou anteontem, né, a Federação Paulista divulgou a relação de alguns estádios que estão interditados no interior de São Paulo. E o Limeirão é um deles. Só que tem o seguinte, Beto, é uma interdição simples. O Limeirão está dependendo apenas e simplesmente da vistoria do Corpo de Bombeiros. Isso aí é tranquilo, isso aí é arroz com feijão. Então, como a competição só vai começar daqui a um pouco mais de um mês, a Inter não está tendo muita pressa, né, de ter essa vistoria, até porque você paga uma taxa e é uma taxa um tanto quanto que cara. Então, nos próximos dias, a Inter já deverá ter em mãos este laudo do Corpo de Bombeiros, que, eu repito, é o único documento que está faltando para que o Limeirão seja liberado. O Limeirão está tranquilo, sem problema, passou por alguns reparos. Mas nós não teremos a presença do torcedor no Paulistão. Mesmo assim precisa? Claro que precisa. De todos os laudos. Vigilância sanitária, Corpo de Bombeiros. Então a Inter só está dependendo dessa documentação do Corpo de Bombeiros para ter o Limeirão totalmente liberado para o Paulistão 2021. Lembrando que nós não teremos a presença de público em jogos da Inter nesse campeonato, pelo menos a priori, né? A Inter que joga fora, a primeira contra a Ferroviária, e no segundo jogo vai receber o São Paulo aqui no Major José Levi Sobrinho. Beleza, Beto? Um grande abraço para você, uma boa quinta-feira para todo mundo. Até amanhã. César, muito obrigado. Hoje tem Coringão, hoje tem sofrimento. A dona Marinês não vê a hora da estreia da Inter. A hora, Assis, por favor. Agora são precisamente 10 horas e 13 minutos, agora se aproximando de 14 minutos. E daqui a pouco você vai ver aqui você que nos acompanha pela internet, informações sobre um clarão que apareceu na região de Goianésia, em Goiás. Um fenômeno meteorológico que aconteceu, daqui a pouco traremos para você. Não percam. Márcia, com você. O Peru bloqueará 10 regiões, incluindo a capital Lima, de 31 de janeiro a 14 de fevereiro, anunciou o presidente Francisco Sagasti. Essas localidades fecharão após serem classificadas como risco extremo para a Covid-19. Os residentes nessas regiões terão permissão para sair de suas casas por 1 hora por dia, sob as restrições. Os serviços interprovinciais de transporte terrestre e aéreo foram suspensos. Isso exige confinamento, ou seja, quarentena, explicou o presidente em mensagem à nação. Impressionante, né? Lá no Peru, então, restrições severíssimas, as pessoas só podem sair por 1 hora. O YouTube ampliou a suspensão do canal de Donald Trump por tempo indeterminado. É a segunda vez que a plataforma prorroga a decisão de impedir que Trump envie novos vídeos ou faça transmissões ao vivo. À luz das preocupações com o contínuo potencial da violência, o canal Donald Trump permanecerá suspenso. Nossas equipes estão vigilantes e monitorando de perto a evolução da situação, informou o porta-voz do YouTube. O bloqueio aconteceu pela primeira vez em 12 de janeiro, alguns dias depois de apoiadores do ex-presidente dos Estados Unidos invadirem o Capitólio, e tinha um efeito como por 1 semana. O Trump, que mandou tanta gente embora no seu programa, né? O aprendiz, agora foi despedido. Está bloqueado. Finalizando, Márcia. E Portugal suspendeu os voos entre o país e o Brasil a partir do dia 29 de janeiro até o dia 14 de fevereiro. O Ministério do Interior português disse que a piora da pandemia de coronavírus no mundo e a detecção de novas variantes justificaram a decisão. O Ministério do Interior afirma que nos voos de caráter humanitário está liberado desde que sigam os mesmos protocolos para poder ingressar no país. As regras estabelecidas para o Brasil são iguais a que já foram para os voos entre Portugal e o Reino Unido. E lamentável em Portugal também a falta de oxigênio. 10 horas e 16 minutos. Limeira em Pauta, com José Antônio Encinas. Quinta-feira, há 2 dias do sábado. José Antônio Encinas, bem-vindo ao Farol da Mix. Olá, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Coração apertado, hein, Zé? É
verdade, tá? Estou bastante ansioso, né? Assim como todos os palmeirenses e santistas, né? Mas o sábado está chegando, então até lá a gente vai suportando a ansiedade. Aliás, amanhã, em virtude desse jogão de bola, né, uma final inédita na Taça Libertadores entre duas equipes de São Paulo, né, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, eu vou te pedir um pitaco excepcionalmente amanhã sobre esse jogo, tá bom? Beleza, vamos sim. Vamos com a sua pauta, então. Então, Beto, hoje eu estava vendo o seu editorial, né, e eu concordo plenamente com você, né? As filas, né? O Brasil, a fila é uma instituição nacional, né? Onde você vai encontrar filas, né? Você vai pagar uma conta, você enfrenta a fila nas lotéricas, nas agências bancárias, você vai fazer uma comprinha no supermercado, enfrenta a fila, ou seja, realmente é uma instituição nacional as filas. Só que agora a gente percebe aí, com a chegada das vacinas ao Brasil, em muitos lugares aí do país, alguns prefeitos jovens estão passando na frente, né, furando a fila daquelas pessoas que são prioritárias nesse momento. Quem são as prioridades? As pessoas que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. E essas pessoas estão lá levando a esposa, os filhos, os parentes, os pais, as mães, para se vacinar na frente dessas pessoas que são prioritárias, né, que deveriam ter essa prioridade, porque são elas que encaram no dia a dia o atendimento ali na linha de frente. Então, realmente, um tremendo absurdo, concordo com você em seu editorial de hoje. Outra coisa, Beto, aqui em Limeira, eu espero, né, que isso não aconteça. E eu tenho a confiança de que o pessoal que atua aqui na Secretaria da Saúde não vai permitir que isso aconteça em nossa cidade, né? Tenho bastante confiança nas pessoas que trabalham ali. E ontem, a vereadora Mariana Calça, ela fez uma sugestão, enviou um documento na Câmara sugerindo que a Prefeitura divulgue os nomes das pessoas que foram vacinadas no portal da transparência. É uma sugestão, a Prefeitura vai analisar se vai aderir a essa sugestão ou não, mas fica aí, né? É uma sugestão, porque em Manaus isso já está acontecendo, né? A cidade está vacinando lá, a capital Manaus está vacinando as pessoas e colocando os nomes daqueles vacinados no portal da transparência. Isso evitaria o fura-fila, né? Ou seja, uma pessoa que não seja da área, por exemplo, hoje, né, da área ali da linha de frente, sendo vacinada na frente, né, Beto? Ou seja, né, Encinas, tem que burocratizar para regulamentar, né? Impressionante. É impressionante. E outra coisa importante em relação ao coronavírus, Beto, é que ontem chegaram as 2.240 doses da vacina Oxford AstraZeneca, aquelas que vão ser usadas, a princípio, para imunizar idosos que estão em asilos na cidade, bem como seus cuidadores, né? Uma parte será utilizada para esses idosos e o restante continuará sendo aplicada nas pessoas da linha de frente que atuam no combate ao coronavírus. Isso aí eu acho que é muito importante. Outra coisa, só para a gente finalizar, o número de casos aqui em Limeira, Beto, tem aumentado muito nessa semana. São mais de 200 casos todos os dias. A Limeira já atingiu 16 mil casos de coronavírus, ou seja, 330 mortes. Portanto, todos devemos continuar seguindo as regras, tanto de higiene quanto de distanciamento social. Somente dessa forma vai reduzir o número de casos e também o número da ocupação hospitalar, que está cada vez com índices mais altos. Perfeito. Aliás, por falar em vacinas, as duas vão se misturar ao longo do tempo, né, Encinas? A vacina da Fiocruz e a vacina do Instituto Butantan. Você já imaginou se lá na frente alguém manifestar o privilégio por uma ou outra vacina? Será complicado, né? Olha, eu queria agradecer e assim, agradecer se um dia isso acontecer, Beto, porque elas estão chegando tão assim, né, em lotes, pingados, né, vamos dizer assim, e se um dia chegar nessa possibilidade de você escolher, a gente tem que agradecer a Deus, não é verdade? Eu acho que a vacina que estiver disponível a gente tem que usar, porque é uma forma de a gente se prevenir contra a doença, de evitar que a gente tenha uma
pegue aquela doença mais forte, né, que causa sequelas e que pode até mesmo levar à morte, né? Então, eu vou agradecer qualquer uma das 2 doses que chegar, Gilberto. Perfeito o seu comentário, perfeito. Eu também acredito que todos nós aqui do Farol da Mix. 10h22. José Antônio Encinas, muito obrigado, até amanhã, um abraço. Até amanhã, tchau, tchau. Muito bem, esse José Antônio Encinas, agora informação e opinião com Assis Cavalcante. Pois é, Beto Lucato e ouvintes, ontem à noite, na verdade, a noite acabou quase virando dia na região de Goianésia, região central de Goiás, por conta de um fenômeno meteorológico. Muitas pessoas fotografaram e acabaram divulgando em redes sociais fotografias de um fenômeno que era uma nuvem clara, com explosões, com descargas elétricas. Isso aí acabou chamando a atenção, foi destaque hoje, acabou viralizando a imagem nas redes sociais e também na imprensa. E os meteorologistas disseram que trata-se de um fenômeno, descargas elétricas que causaram toda esse visual de cores e luz lá na região de Goianésia, em Goiás. Uma situação diferente que a gente destaca para você que acompanha nosso programa. Mas não tem nada a ver com ET, essas coisas não, né? Aparições. Olha, que não venham os ufólogos entrar na história, porque parece que não tem nada a ver com isso não, mas é bonito de se ver, eu gostaria. Toda vez que acontece um fenômeno que a gente olha para o céu e vê, seja arco-íris ou uma descarga elétrica, há alguns perigosos, como os raios, mas eles são um espetáculo da natureza, a gente tem que apreciar. Muito bem, seguimos aqui com o nosso Farol da Mix. Daqui a pouco, contato com Sidney Botelho, lá da capital, em São Paulo. Márcia, agora vamos com informações aqui no Farol da Mix. 10h23, é com você. Criminosos invadiram um famoso restaurante e roubaram os clientes ontem à noite em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, mas foram presos em flagrante. O assalto aconteceu no restaurante Artúrito, da chefe Paola Carosella, na rua Arthur de Azevedo, por volta das 20 horas. Os ladrões chegaram ao local um pouco antes do horário determinado para o fechamento estipulado pelo Plano São Paulo na fase vermelha. O crime durou menos de 10 minutos. O restaurante tem um sistema de alarmes e acionou a polícia, que chegou rapidamente e conseguiu pegar os assaltantes em flagrante. Muito bem. Muito obrigado, Márcia. Daqui a pouco eu queria o comentário do Assis em cima dessa notícia, mas agora vamos lá para a capital, com o nosso novo quadro, por enquanto sem vinheta. A vinheta entra amanhã. Empreendedor, se liga com Sidney Botelho. Alô, Sidney, bem-vindo. Um abraço. Muito bom dia, Beto. Bom dia a todos da Rádio Mix, Farol da Mix. Que honra estar aqui. E os números que eu passei ontem sobre o desemprego no Brasil foi ratificado agora há pouquinho pelo IBGE, os números agora oficiais. A medição do trimestre, Beto, de setembro a novembro, 14,1% de desempregados no Brasil. Lembrando que foram entrevistadas mais de 211 mil pessoas em 3.500 municípios. O que é isso daí? Gera totalmente uma preocupação. Provavelmente de novembro para janeiro, o número deve ser um pouco maior, já que a medição deve sair no mês de fevereiro. E aí gera aquela questão, será que é hora de ter a volta do auxílio emergencial? Gerou até uma dúvida e também muita discussão em relação aos comentários do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, junto com o presidente Jair Bolsonaro, sabe que precisa sim voltar o auxílio emergencial, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer os cálculos e muita dependência das eleições presidenciais na Câmara e também no Senado. Foi divulgada hoje também a dívida do nosso país. Nós ultrapassamos os 5 trilhões de reais de dívida pública. O Tesouro Nacional divulgou agora há pouquinho esses números, lembrando que só de investimento ou de oferecimento, vamos usar assim essa palavra, para a população no ano passado, decorrente à pandemia da Covid, foram cedidos 620 bilhões de reais. São números muito, altos para que envolva justamente a economia brasileira. Então fica aquela dúvida, vai gastar mais para auxiliar o povo a justamente sair do sufoco da pandemia ou
vai deixar como está? Então fica essa dúvida. E também os empresários já estão aí gerando incômodo, porque aquele auxílio de tempo de serviço, redução de horas de trabalho dos profissionais já não tem mais desde o mês de dezembro. E o desemprego pode aumentar porque as contas do empresário está cada vez mais aumentando. Ainda mais nesse começo de ano que nós temos impostos como IPVA e logo tem o IPTU de muitos aluguéis. E saiu o índice de aluguel, mas eu vou deixar para falar tudo amanhã, Beto, porque é muita informação vinda daqui de São Paulo. Eu queria a sua opinião em relação a isso, porque o Sidney, nós decididamente não estamos vivendo uma situação normal, né? Não é uma situação normal, muitas capitais fechadas, estados fechados, o próprio estado de São Paulo entra nesse final de semana na fase vermelha severíssima, afetará o comércio, já está afetando, né? O setor de bares e restaurantes, então nem se fala. Então dá para pensar, o governo vai ter que se virar nos 30 aí, eu acho, viu, Sidney? Sim, e tem muitas emendas a serem realizadas, Beto, e fica nessa dúvida, porque ainda nós temos essa briga se Arthur Lira vai conseguir assumir o lugar de Rodrigo Maia, também tem a questão do Senado, é muita confusão política e a população esperando. E estas dúvidas, principalmente qualquer tipo de decisão que venha a ser tomada pelo presidente ou ministro da Economia, vai impactar na população, mas já está chegando naquele sufoco financeiro que o micro e pequeno empresário já não está tendo tanto assim, opções de buscar no mercado alternativas para honrar os seus compromissos. Ontem, no final da noite, eu participo de um grupo, principalmente de sindicatos e associações ligadas a eventos, e como eu disse ontem, nós movimentamos na área de eventos 14% do PIB brasileiro, e a informação que eu tenho, que até é extraoficial vindo do governo paulista, ali da secretária Patrícia Heller, é que os eventos não voltam até agosto. E na nossa opinião, ali com grandes autoridades do setor, que mexe muito com a economia, até os bares e restaurantes, ontem nós estávamos com os representantes também de bares e restaurantes no final da noite, essa reunião terminou 10 horas, o que acontece? Não volta antes de 2022. Porque se nós não tivermos 70% das pessoas vacinadas, como que nós vamos colocar o público assim, unido em relação a essa movimentação? E aí entra também as grandes feiras, que são os grandes negócios que acontecem, principalmente com divulgação das novidades, e isso não está ocorrendo, e negócios não são fechados, principalmente na parte da agropecuária e outros setores que envolvem as grandes feiras e os grandes congressos aqui no nosso país. A situação está complicada. Se o governo não agir, Beto, nós teremos muitas empresas fechando ao longo desse período de início de 2021. Somadas com as que já fecharem, lamentavelmente. Empreendedor, se liga com Sidney Botelho. Ótima quinta-feira, Botelho. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Um abraço. Esse Sidney Botelho falando diretamente da capital paulista, 10 horas 28 minutos. O comentário de Ricardo Galzerano. O advento do computador, do celular, das redes sociais, trouxe uma mudança vertiginosa na forma do mundo se relacionar em todas as áreas. Não é nem caso da gente falar assim, isso veio para melhor, para pior. Claro que veio para melhor. Mas na mão dos seres humanos, também muita coisa pode vir para pior. Agora, se há uma coisa que ficou flagrante com o advento das redes sociais, do celular nas nossas mãos, foi a total falta hoje de privacidade. Antigamente a gente assistia um filme, aliás, hoje mesmo a gente pode assistir um filme antigo em que um detetive particular, por exemplo, contratado, ele ia tentar buscar provas de um suspeito de um crime qualquer. Ele andava com uma máquina fotográfica maior que uma caixa de sapato. Ficava emboscado, batia as fotos do possível suspeito, depois levava num laboratório, passava horas revelando essas fotos, para depois apresentar essas provas ou para a polícia, no caso, ou para alguém que o contratou. Pois isso mudou.
Hoje nós temos tudo isso no alcance de nossas mãos. E a privacidade ficou uma coisa totalmente fora de uso. Eu diria assim que, como dizem os especialistas, que a falta d'água doce vai ser um dos grandes problemas do século do século XXI que hoje vivemos, e que a depressão venha a ser a principal doença também desse mesmo século, nós já vivemos aí um quinto do século para analisar isso, se é verdade ou não, e eu acredito que seja. Agora, outra coisa que ficou flagrante nesse novo século, com o advento da tecnologia, dos celulares, das redes sociais, foi a hipocrisia das pessoas. Esta semana, por exemplo, viralizou imagens de fotografias tiradas numa praia paradisíaca do Caribe por um casal famoso e seus 3 filhos. E nesse casal famoso, o marido, no caso, que já é bastante famoso, mas parece que quer alçar voos mais altos, tem opinado bastante sobre política, coisa que ele não fazia antigamente. E uma das frases que ficou marcadas nos últimos tempos, ele dizendo sobre o isolamento social, que não é uma opção de vida, que é uma coisa científica que tem que ser feita, as pessoas têm que fazer isolamento social nesse período de pandemia. Ele fala isso e vai para o Caribe passear com a sua família, o seu Luciano Huck, que talvez não imaginasse ser fotografado. Por conta das redes sociais hoje em dia, do celular fácil, a sua hipocrisia no se expressar de uma forma política, já visando sonhos mais altos, muitas pessoas já têm a certeza que ele vai ser um postulante à presidência da República em 2022, a sua hipocrisia ficou clara, evidenciada. E essa é uma das coisas boas que aconteceram com as redes sociais. As pessoas são desmentidas de suas falas pelos seus atos a todo momento. Antigamente, por exemplo, uma figura pública podia falar mentiras e aquilo perdurar por um longo tempo. Hoje não dá mais para fazer isso. O nosso querido governador, que se elegeu no vácuo, no vácuo do presidente da República, por exemplo, ele estava numa eleição disputada, quem não se lembra, no segundo turno, junto com Márcio França, e criou-se o Bolsodória. Ele fala que não foi ele, mas ele vestiu a camisa, fotografou ao lado do candidato Bolsonaro, e como o Bolsonaro estava popular e ganhou a eleição, ele ganhou também. Não passou 2 meses, já claro, de forma premeditada, ele mudou. E essa hipocrisia ficou clara da parte dele. Então, os hipócritas hoje, eu diria que, como talvez venha a faltar água doce nesse século, como talvez a depressão seja um grande problema desse século, outro grande problema desse século é a hipocrisia das pessoas que está sendo revelada a cada instante. E aí surgiu essa semana uma conversa mole aí sobre gastos excessivos do governo com compras e pegaram um gancho nisso para criticar o governo, obviamente, no tal de leite condensado e chicletes. E aí veio a relação. Para onde tudo isso vai, essa enorme compra do governo, que é uma compra para um ano inteiro, para inúmeras áreas do governo, inclusive forças armadas, etc. e tal. E chegou-se à conclusão que era mais um factoide jogado pela grande imprensa e repercutido nas redes sociais pelas pessoas que são contra o governo. Eu falo tudo isso agora porque me lembrei do Bolsonaro. Ontem, ou anteontem, alguém perguntou para ele sobre esse lance e ele falou um sonoro palavrão em público. É interessante que, aí eu fiquei a pensar, esses políticos todos que nos rodeiam,
falam uma coisa e fazem outra, ou não sustentam hoje o que sustentavam ontem. O Bolsonaro pode ter muitos defeitos, inclusive é um tremendo de um boca suja. Mas para mim, ele se mostra até agora uma pessoa autêntica, com seus defeitos e com seus acertos. Coisa cada vez mais rara no mundo de hoje, principalmente no meio político. Opiniões sempre complexas em relação ao presidente Jair Bolsonaro. 10h37. Assis, você ia falar sobre quem nos ouve e quem nos segue? Exatamente. Agora, mandando mensagem aqui através da nossa página no Facebook, está o Luiz Carlos Arthur, ele mandando bom dia para todo mundo aqui do estúdio, a Andréa Dias, chamando a gente de pessoas lindas da Mix AM. A Dulce Rodrigues também mandando bom dia para todos nós. E lembrando a você que agora há pouco, transmitindo pelo nosso perfil no Instagram, transmissão ao vivo, um trabalho da Fabiana Lucato, do quadro Fala Fabi, e você também pode nos acompanhar, quem está em casa, no antigo radinho AM ou moderno, no digital, na frequência 770 kHz, no Facebook, transmissão ao vivo também pela página da Mix, e no Twitter, no nosso perfil Farol Mix, você pode deixar o seu comentário ou fazer qualquer observação a respeito do programa ou dar sugestões a respeito de pauta. Intervalo, voltamos já já. Você está ouvindo o programa Farol da Mix, às 11 da manhã, programa Polêmica. Água mineral com qualidade é na Camp Água. Na Camp Água você encontra galões de 10 e 20 litros das águas minerais Serra Negra e Ibirá. A água com o maior pH do Brasil. Ligue e a Camp Água entrega o seu galão com conforto, rapidez e praticidade. Ligue 3442-1760. 3442-1760. Avenida Assis Brasil 147, Vila Camargo, Limeira. Casa Mais Acabamento. Casa Mais é para você que está construindo ou reformando. Temos uma grande variedade de produtos: louças, metais, sanitários, pias e gabinetes, porcelanatos, argamassa, banheiras de hidromassagem, chuveiros e duchas. Toda a linha de reparos em geral. Avenida Fabrício Vanpré, 664, Jardim Piratininga. Telefones 3704-2018 e 3704-2019. Farmácia Homeo Ervas do João Falcão. Desde 1979, vem manipulando os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, manipulações de formas majestais, com controle de qualidade e farmacêuticos presentes todo o período. Ao sair do seu médico, procure o João Falcão. Lá você vai encontrar todos os medicamentos com bons preços e total qualidade. Rua Conselheiro Saraiva, 106, Centro. Telefone 3441-8087. De segunda a sexta, às 4 da tarde, você ouve programa Parada Sertaneja. O melhor da música sertaneja e raiz. Apresentação Marquinhos Pérez. Na Mix AM 770. Mix, conectada com você. Participe do programa Farol da Mix através do WhatsApp 19 3404 4000. Faltam 20 minutinhos para as 11 da manhã, aqui no Farol da Mix, em Limeira e toda a região. Política com Felipe Ghiseline. Beto Lucato e amigos do programa Farol da Mix, da Rádio Mix 770. Estou aqui com o eterno prefeito de Limeira, Pedro Teodoro Kiel. Pedrinho vai falar um pouquinho pra gente hoje da maior estatal do Brasil, a Eletrobras. Pedrinho, muito bom dia para você. Queria que você comentasse com os amigos do Farol da Mix sobre os problemas que estão acontecendo lá na Eletrobras. Bom dia, Beto. Bom dia a todo mundo, os ouvintes do Farol da Mix. Parabéns pelo programa, que vai indo muito bem. Nós estávamos conversando aqui antes, falando da Eletrobras, porque é a maior estatal do país, né? E ontem pediu demissão o presidente. Até agora de pouco eu estava correndo. Por que eu tenho interesse nisso? Porque eu sou empresário, pertenço à associação comercial, sou ligado à CIES, tem muito... Então até eu fiz bastante comentário no meio do empresarial, né?
E o Paulo Scarpa só estão correndo atrás para saber. Mas agora nós estamos mais cientes que o próprio Bolsonaro e o Paulo Guedes falou que a privatização vai continuar. Mas nessa história do rapaz sair, ontem deu uma baixa na Bolsa de 4 bilhões e 300 milhões nas ações da Eletrobras. É um choque para o país, né? E precisa ser privatizado. Mas hoje a notícia já melhorou muito. Já vai ter o novo presidente, acho que capaz de ter sido nomeado agora à tarde, vai ser ontem, né? E isso volta às ações, porque aí quem perde? Perde o acionista de todo tamanho, né? Tem acionista grande e pequeno. E perde o país. Mas o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro falou e o ministro da área falou da área da energia, que vai continuar a privatização, é ponto de honra do país e tem que ser mesmo, né? O país não tem nada que ter empresa. A verdade é essa. As empresas têm que ficar... Por que a Eletrobras e nós somos políticos sabemos, né, Felipe? Porque Furnas pertence à Eletrobras, é uma usina enorme. Acho que é a maior do Brasil, deve perder para alguma outra. Os políticos de Minas, não os políticos, alguns, vamos dizer o nome, Eduardo Zereto, que era do meu partido, Aécio Neves e tantos outros, penduram lá. Quando esse cara que saiu, por isso que ele estava querido todo mundo, ele falou assim, aqui não tem mais indicação política, quem vai indicar sou eu. Ele fez isso. E as ações da Eletrobras foram embora. E estava sendo super bem conduzida. Quando ele saiu, levou um susto no mundo, inclusive eu, né? Mas agora já aliviou que vai continuar o processo de privatização. Precisa. Por quê? O que fica? Quem foi indicado para a Eletrobras? Os políticos de Minas. Quem foi indicado pela CESP? O político do Centrão e lá do Nordeste, lá Nordeste. E agora o Alcolumbre falando que ele é contra a privatização, lá do Amapá, que está uma tristeza, que era a primeira a ser privatizada, né? Então, precisa despolitizar as empresas, gente. Imagina nós, empresa privada, começar a fazer isso. Vou dar um cargo para fulano, para cigano, que são políticos. É a mesma coisa. É estatal, mas é empresa. É para os profissionais tocar. Tá certo. Pedrinho, falamos então da Eletrobras, vamos falar um pouquinho do ministro, né, da Saúde, o Eduardo Pazuello, que ele está com um problema lá Ele está sendo investigado, o ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, pediu para a Polícia Federal estar investigando ele com os problemas lá no Amazonas, né? Falta de oxigênio, algumas pessoas morreram, né, por esse problema. Eu até comentei no programa Farol da Mix que eu também acho que tem que responsabilizar o governo estadual, né? Inclusive o ministro de Estado da Saúde do Amazonas é um engenheiro civil, isso mostra que ele não entende nada de saúde. Queria que você comentasse um pouquinho esses problemas que o Eduardo Pazuello está enfrentando nesse momento. A gente acompanha tudo isso, o Beto acompanha, você acompanha. Eu acho que não tem nada a ver com o Pazuello. Alguma outra coisa está atrás disso, porque o Augusto Aras, que soltou a investigação. Quem é Augusto Aras? É da PGR, que é onde que comanda os ministérios públicos do país. Ele foi indicado pelo Bolsonaro, não foi escolhido pelos pares. Os pares escolheram 3, o Bolsonaro foi e colocou ele. Ele é um agente do governo Bolsonaro, que deveria ser agente dos ministérios, dos procuradores públicos. Então, é de lá que partiu isso, né? Mas eu acho que o Pazuello tem menos culpa. Olha, vem as coisas para Limeira aqui, acontece alguma coisa, vai contar ao ministro, se ele não entregou, se não mandou recurso, é outra coisa, tem que ser, mas foi recurso e monta para lá. E a gente viu lá, estão furando fila agora. A responsabilidade maior, na minha opinião, é do ex-governador e do governador que está lá. Se é para responsabilizar alguém. Além da corrupção que teve lá. Vai investigar o Pazuello, tem culpa de corrupção que houve lá, fura fila. Não. E ele foi lá, ficou 3, 4 dias. Eu acho que não. Na minha opinião, acho não. Se eu fosse opinar, eu dava opinião. Se tiver que ver alguma coisa, tem que responsabilizar os caras de Manaus. Primeiro, por que o governador tirou os hospitais de campanha que estavam lá? Espera acabar a pandemia, não era para tirar nem de São Paulo. Deixa lá, já que está pronto, deixa lá. Para que tirou? Tira os médicos se não está funcionando. Pô, a coisa mais óbvia, né, pô? Se você está de gestor, não precisa ser ninguém. Nós dois aqui não fazia isso. Deixa o hospital montado lá, deixa um pessoal cuidando para manter ele em ordem. Se tiver uma necessidade, é só pôr médico. Agora o nego desmonta. Aqui, desmontaram um monte, como se fosse a pandemia acabar. Espera, encerrou a pandemia, tá 10% do que era. Aí você vai tomar a sua atitude. Você acaba com o hospital de campanha para depois correr fazer de novo. Ah, meu Deus. E vai responsabilizar. Eu estou falando do Pazuello lá. Eu acho que devia ser um médico que estivesse lá, né? Mas ele tem medo lá de monte, né? Mas ele não é bobo, não. Eu não vejo assim. Se está lá dentro do Estado, o Estado é longínquo, né? Longe para burro, quem está lá que tem que estar olhando.
Tá certo, Pedrinho. Então, a gente encerra por aqui. Mandar um abraço lá pro Beto do estúdio, para todos os amigos aí do Farol da Mix, da rádio Mix AM. Obrigado, viu, Pedrinho? Obrigado a vocês. E estamos aqui sempre quando precisar, estamos aqui dando os nossos palpites. Um abraço ao Beto, um abraço a todos aí. E parabéns pelo programa. Um programa de utilidade pública no duro, né? E política, informação, né? E vocês sabem fazer bem, tem experiência, todo mundo aí, né? É esse meninão aqui que é vocacionado para coisa. Tá certo. Então vimos aí Pedrinho Kiel, ex-prefeito da cidade de Limeira. É com vocês aí do estúdio, Beto. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Valeu, Felipe Ghiseline. Um abraço ao grande Pedro Teodoro Kiel, Pedrinho Kiel. Valeu. 10h47. Fala, Fabi, com Fabiana Lucato. Legal essa trilhazinha, né? Eu falo. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Beto, bom dia. Pessoal que acompanha a Mix. E já está chegando no finalzinho do programa, vamos fazer um momento light aqui no Farol. Claro. Porque eu dei um giro pelas redes sociais para saber o que vem sendo comentado, enfim, nesse mundo virtual. Em primeiro lugar, Beto, veio o leite condensado. Eu, pessoalmente, já peguei minhas latas em promoção lá no Serve Bem, mas o leite moça, ele foi o assunto de discussão do momento. A Ana Maria Braga até apareceu com uma receita, dona de casa, eu acho que fica mais caro, mas ela falou que fica mais barato, enfim, que vai meia xícara de água quente, uma xícara de leite em pó e uma xícara de açúcar cristal, bate 5 minutos na batedeira. Diz a Ana Maria Braga que fica show de bola. Também bombando nas redes é que a Glória Pires gravou até uma paródia para esclarecer que ela não é mãe do Fiuk. Ela pegou uma musiquinha e começou a cantar que a Glória Pires é mãe da Cléo Pires e não do Fiuk. Quem quiser ver a Glória cantando, é só espiar lá no Twitter da artista. Aliás, aproveita que você está no Twitter da Glória, vai lá e segue a gente também no Farol Mix. O Fiuk é filho da Cristina Cartalhãn, uma das 7 esposas dele, que é lindo, o astro, o galã, o eterno Fábio Júnior. Sem comentários. Esclarecido isso, vamos para outro assunto. Dessa vez, direto do Google Trends, que conta pra gente o que vem sendo procurado na internet. Em tempo de ficar em casa, o que você imagina que as pessoas estão querendo aprender no computador? O Google, que é um tremendo dedo duro, ele conta: aprender violão, desenhar, e de línguas, gente, é espanhol, italiano e coreano. E outras campeãs aí de busca, né? Como fazer máscara de tecido, como fazer álcool gel, como fazer o cadastro único do SUS e como fazer o seu avatar no Facebook. Finalmente, exercício em casa, como fazer máscara em casa, como fazer fotos bonitas em casa e academia em casa, Beto. Tudo em casa. Tudo em casa. Isso daqui são as principais buscas que são feitas pelos usuários do computador, as buscas do Google. O Google, ele seleciona lá e conta tudo pra gente. Interessante a busca pelo coreano. É. E não à toa, né? A Coreia é um dos países que mais investiu em educação, um dos países que mais se desenvolveu nas últimas décadas. Nas últimas décadas, e o pessoal querendo aí aprender a falar coreano. E você que sabe tudo sobre a Coreia, é a mesma língua, a Coreia do Sul e do Norte? Sei lá. Claro, né? Eu só sei que a Hyundai é de lá, é uma potência mundial. Muito bem. Que mais? Por hoje é só. Eu volto agora na terça-feira. Terça-feira eu bato papo com a Viviane Batistella de novo. Nossa, o pessoal adorou. Então, a gente vai ver se consegue trazer mais um pouquinho do conhecimento dela pra gente. Gostei daquela tela dividida, né? Para você que nos acompanha pelo Facebook, muito legal. E a gente fez Olha que legal, o Ricardo chegou antes que o Davoli hoje aqui. Que bacana. Não, o Davoli já chegou. Ah, já chegou? Já chegou, você estava lendo notícia. Pessoal, nos acompanhe no Instagram, Farol da Mix. Vai lá, segue a gente. Segue a gente também no Facebook, Farol da Mix. Twitter, Farol Mix. E agora a gente está estreando também no YouTube. Valeu. E pelo WhatsApp. Valeu, Vazinha. Dado o recado. Ótimo, muito obrigado. E pelo WhatsApp também, a dona Marinês Moraes já mandou uma mensagem aqui que está curtindo o nosso programa. A Fabiana falou de leite condensado, e hoje o leite condensado, saindo daqui, é claro, vou com a Márcia, no Serve Bem Supermercados. As ofertas de hoje: leite moça, leite condensado moça R$ 4,98, óleo de soja Caomo, R$ 6,49. Leite Líder,
o litro, R$2,90. Deixa eu ver aqui, R$2,97. Tá barato hoje o leite, hein? Hoje tá bem barato, oferta boa. A cerveja, para quem está se preparando para esse final de semana de tédio, tudo fechado, Heineken, R$4,25, original lata, R$2,99. E a Romarinho, tem da Brahma, tem da Skol e da Antártica, das marcas Brahma, Skol e Antártica, apenas R$1,89, somente o líquido. Supermercado Serve Bem, fica na Avenida Maria Bozulin, 547, telefone 3441-2466. Análise com Cláudio Bontorim. Na ponta da linha, Cláudio Bontorim. Bom dia. Que horas são, Cláudio? Bom dia, são agora 10 horas e 52 minutos aqui pelo meu relógio. Agora deu certo. Me pegou uma peça, com certeza. Tá bom. Legal, Cláudio, bem-vindo então. Vocês estão esquecendo de uma coisa importante. A quantidade de calorias que tem uma lata de leite condensado. Hein? Oh, não brinca, Cláudio. Não brinca. Não estraga a festa, Cláudio. Então, mas a questão do leite condensado está rendendo muito, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro voltou ao estilo dele de sempre, né? E com palavras chulas, expressões de baixo calão, ele andou provocando a imprensa de novo por causa dessa história. Na realidade, isso me parece que tem sido uma tônica na área política e de agentes públicos com cargo eletivo, né? A ideia, no caso, não é falar novamente de Bolsonaro, mas sim dos fatos que já aconteceram anteriormente envolvendo políticos e o poder público. Acho que uma das mais emblemáticas situações aconteceu em 2004, ainda no primeiro mandato do governo Lula, quando ele quis expulsar o correspondente do New York Times no Rio de Janeiro, o Larry Rotter, né? Sim. E teve uma repercussão muito grande e acabou sendo, vamos dizer assim, resolvida a situação e ele continuou trabalhando aqui. É uma forma que os agentes públicos, infelizmente, têm de não se explicar nas suas ações e nas suas atitudes. O Lula ficou bravo porque o Larry Rotter escreveu sobre as preferências etílicas dele. Ele fez uma reportagem, ele entrevistou o Brizola, a fonte de informação, se eu não me engano, foi o Diogo Mainardi, e o Lula não gostou, né? Afinal de contas, ele expôs, de fato, a imagem do Lula, e uma coisa que todos já sabiam também. E o FHC, o Collor, Sarney, também tiveram os seus deslizes com a questão da imprensa. É evidente que a Dilma e o Temer foram um pouco mais comedidos no ataque à mídia, mas também não deixaram por menos. Então é importante a gente lembrar essa situação, porque nesse caso não custa, quando um agente político é criticado ou é cobrado por algum ato, por alguma coisa que ele fez, convoca uma entrevista coletiva, uma coletiva de imprensa, responde às questões que o assunto morre no ato. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. E nós temos que sempre criticar, porque os ataques à mídia, eles são de governos não condizentes com a democracia e, principalmente, não dizem respeito à importância que a imprensa, os jornalistas têm como pilares dessa própria democracia. Ô Cláudio, só para encerrar, estamos em cima do laço aqui, eu concordo plenamente, todos eles, inclusive o FHC, tinha um apreço muito especial por pão de mel. Achavam até que eram as netas deles que gostavam, né, do pão de mel. Cláudio, na minha opinião, muito mais importante que o leite condensado, sabe o que é? O tal do cartão corporativo. Nesse, eles fazem a festa, viu, Cláudio? Mas, enfim, tá certo.
Cláudio, a gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Muito obrigado pela contribuição, sempre importante aqui no nosso programa. Um abraço. Um abraço, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Farol da Mix. Valeu, esse Cláudio Bontorim, 10 horas e 56 minutos, dá tempo de 2 pitacos aqui no finalzinho. Márcia, é com você. Para quem está procurando uma vaga no mercado de trabalho, aí vai, ó. A Rainha Elizabeth está procurando alguém que possa administrar sua conta no Instagram. E o melhor do emprego é que o salário anual é de 27 mil libras. Na cotação atual, o valor vai a quase 200 mil reais. O anúncio da vaga de emprego foi publicado no site da Realeza e o candidato sortudo dirigirá os canais da mídia do Palácio. Deve ser criativo e ter olho para o design. Além disso, será responsável pela internet da equipe real e por manter seus 1.200 funcionários atualizados sobre o que está acontecendo no Palácio. A rainha deseja que o aspirante ao cargo seja digitalmente fluente e tenha uma boa redação. Márcia, por favor, não me troque pela rainha, hein? Não vai se inscrever, não se inscreva lá. Valeu, Márcia, um ótimo dia. Um ótimo dia a todos e até amanhã. Muito bem, muito obrigado, Assis. Para concluirmos? Para concluirmos, uma informação que vem do meio policial: um homem foi preso no início dessa madrugada pela Polícia Militar, depois de praticar furto numa farmácia que fica na região central, a farmácia Pague Menos, na rua Tiradentes. As câmeras de monitoramento que você acompanha agora, quem está nos vendo pela internet, acabaram flagrando o ladrão no interior da farmácia. Ele furtou o dinheiro dos caixas e fugiu por uma fresta no fundo de uma grade que ele mesmo arrancou. A polícia conseguiu pegar o criminoso quando ele estava tentando ganhar distância e foi autuado em flagrante. São essas informações de hoje, Beto. Ótimo dia. Abraço. Farol da Mix é feito por nós, mas é feito para você. Espero que tenham gostado do programa desta quinta-feira. Tenham todos um ótimo dia. Vem aí polêmica com Oswaldo Davoli e Ricardo Galzerano. Tchau, tchau. Jornalismo com credibilidade. Notícias a toda hora. Curta nossa página no Facebook e fique bem informado. facebook.com/Rádio Mix Limeira. ZYK 506. Esta é a Rádio Mix AM 770 kHz, Limeira, São Paulo.